Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Léo Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatilhão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, em Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD. Estamos no primeiro trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Desta vez vamos estudar a lição 7, a obra do Filho. Textual: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2,9. Verdade prática: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 2, do 5 ao 11, e Hebreus 9, do 24 ao 28. Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Hebreus, capítulo de número 9, do 24 a 28, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então vamos para a nossa introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana. Viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em três dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Então, meus amados irmãos, como a gente, praticamente todas as lições eu digo isso, só para relembrar os irmãos que acompanham todas as lições, que a CPAD se propôs a estudarmos um trimestre inteiro sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Normalmente, sempre foi estudada a doutrina da Trindade, uma lição, talvez duas. Ano passado, no meio há um ano atrás exatamente, no primeiro trimestre, quando estudamos a apologética, através das ministrações do pastor Ezequiel Soares, então foi falado sobre a Trindade, muitas delas, porque muitas heresias que surgiram, como já tocamos na primeira lição, questão de Ário e outras mais, surgiram exatamente para dizer que Jesus não era Deus, que a Espírito Santo não era Deus e tal. Isso tudo foi discutido. Mas agora estamos estudando o trimestre inteiro. Então, qual a proposição? Eu sempre tenho dito isso, lembrando os irmãos. Primeira lição foi estudado um assunto em geral. Depois, 3 lições sobre o Pai, 3 lições sobre o Filho, 3 sobre o Espírito Santo, uma em relacionamento do Pai com o Espírito, do Filho com o Espírito, e a última para terminar. E nós estamos chegando à terceira lição sobre o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. E nessa lição nós vamos estudar a obra a ser realizada. Sempre lembrando, meu amado irmão, que quando falamos 3 pessoas, não estamos falando de 3 deuses.
Quando falamos de três pessoas como primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, nós não estamos falando de superioridade, hierarquia, nós estamos falando de um único Deus, mesma essência, que tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Todas as obras realizadas, a criação, a redenção, têm a participação dos três. O Pai planejando, o Filho executando, o Espírito Santo fazendo a sua parte, dando vida à criação, na redenção, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, enfim, cada um com a sua participação. E nessa vez nós vamos ver, primeiro, como ele diz aqui no final, porque são as três divisões da lição, nós vamos ver a sua humilhação, que é ele sendo Deus, se tornar como uma criatura. Depois a obra da redenção que ele realizou, e por final a sua exaltação, quando após a sua ressurreição ele retorna para o Pai. Então vamos aqui estudar. Primeira subdivisão, a humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Primeira subdivisão. Paulo exorta a igreja de Filipos a unidade e a humildade. Então, eu vou ler essa parte aqui, sempre a gente fala que é um estudo bíblico. Por quê? Porque ele antecede ao nosso texto, que a primeira parte do texto, não estão os textos aqui na nossa leitura bíblica em classe, uma em Filipenses e outra parte em Hebreus. Então, ele intercede, porque do 1 ao 4, e o nosso texto começou no 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Está falando para os filipenses. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo âmbito, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele começa dando o exemplo de Cristo, a partir do versículo 5, que é um dos textos básicos da lição. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é proneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Está aqui, e a gente sempre fala, eu volto a repetir em todos os vídeos. Ah, pastor, isso aqui é a opinião da CPA2, do pastor Douglas Batista, do pastor Hélio, da Metodista Pentecostal. Não. Os textos são... o texto da lição é sempre acompanhado de diversos versículos. A gente não tem tempo de ler todos aqui, então eu li alguns. Então vamos ver aqui. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Depois a gente comenta aqui na frente. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Aqui é o texto de João 13, quando Jesus lá pede os discípulos. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Romanos 12, 2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Esse texto é bastante importante, né? Eu mesmo de vez em quando prego nele, né? Mateus capítulo 11, vamos aqui para ler literalmente. Eu gosto de ler na Bíblia, né? Não gosto de falar nada de cabeça. Vamos lá, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, como o título do tópico é a humilhação voluntária do Filho. O texto de Filipenses fala que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Em João capítulo 10, ele diz, eu estou dando a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu dou para tornar a tomar. Então ele tinha uma missão. E qual era a missão que foi projetada para o Filho, que foi dada para o Filho, para a segunda pessoa da Trindade? Deus, quando o homem pecou, quebrou aquele relacionamento com Deus.
seria necessária uma reconciliação entre o homem e Deus. E aí o Senhor então profere a palavra de 3,15, que da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar, mas que pisaria ou esmagaria a cabeça da serpente. Ponto. Este era o próprio Evangelho, como já estudamos várias vezes aqui na Escola Bíblica Dominical. Como Deus faria para que o homem voltasse para Ele. Não adianta ficar discutindo por que Deus não mandou o Messias no dia seguinte e resolveu o problema. Tem gente que fica pensando nessas coisas. Por que não mandou 100 anos depois, 200 anos depois? Não. A Bíblia diz, claramente, temos estudado isso aqui, Gálatas 4,4, na plenitude dos tempos. Deus não tem tempo, Deus é temporal. Deus é eterno, Deus não tem tempo, Deus não tem dia, hora, mês, ano. Nós temos, então, na plenitude dos tempos, humano. Deus, então, preparou todas as coisas para que o Filho pudesse vir, a segunda pessoa da Trindade pudesse vir e fazer a obra redentora. Era necessário que ele nascesse. Então, como diz aqui, ele quer que os filipenses tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Aí quando ele fala aqui, ele fala em mente, né? Modo de pensar e disposição mental. Se eu quero servir a Jesus, eu tenho que agir como ele agiu, como diz lá João na primeira carta 2,6. Jesus deu exemplo, se humilhando também aqui na terra, lavando os pés dos seus discípulos. Eu vou até ler o versículo que eu pulei, preferi não ler, mas vamos ler aqui, João 3, 13 e 15. Vamos lá. Só uma paginazinha aqui. Porque vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Qual é o exemplo? Porque quando Jesus foi lavar o pé de discípulo, ele falou, não, Senhor, tu não me lava, não, eu sou digno disso e tal. Aí o Senhor falou, se eu não lavar teus pés, e aí ele falou, não lava meu corpo todo, não, você já está limpo pela palavra e tal, eu estou dando exemplo para vocês. Várias vezes Jesus deu um grande exemplo para eles, para que talvez, provavelmente, quando Jesus não estivesse mais naquela terra, não surgisse entre eles que existiria um líder maior. É lógico que Pedro, Tiago e João foram considerados as colunas da igreja, mas quando Pedro morreu, ou Tiago morreu, a igreja continuou com outros, levantou outros e foram fazendo a obra, porque a obra de Deus não depende de homens. A obra de Deus não está firmada em um homem, está firmada em Cristo. Cristo que é o principal. Então, para que depois ele não ficasse discutindo quem era o maior, que já chegou até a acontecer dentro do ministério, Jesus deu exemplo, Jesus pegou uma criancinha, colocou no meio dele, falou de trás é o reino dos céus, enfim, várias coisas assim aconteceram, e aqui Jesus lavando os pés. Imitar, ele fala aqui, imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus, jamais para a minha glória, jamais para o meu exaltar. A Bíblia ainda chega a dizer, Jesus disse, depois que fizer tudo, dizeis, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que não foi mandado. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dele. E, por final, dentro desse primeiro aspecto, depois nós vamos continuar vendo esse esvaziamento voluntário dele, somos chamados a não apenas crer em Cristo, mas a pensar e agir como ele. Tomai sobre vós meu jugo, seguindo os passos, os exemplos de Cristo para a nossa vida. Essa é a primeira lição desta lição sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo foi feita para salvar a humanidade, como vamos ver no segundo ponto, a redenção da humanidade. Mas tudo que ele fez aqui na terra, porque, vamos ver aqui, esvaziar-se o Deus, Criador de todas as coisas, João capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E agora, ele veio a essa terra, se transformou como uma criatura, para poder viver, nós falamos isso semana passada, na lição passada, e vamos repetir, para viver, para ser tentado, mas sem pecado, para poder morrer na cruz do Calvário e complementar a obra da salvação. Então,
ele deu exemplo para nós até em tudo que ele fez. Ele sempre procurou aqui exaltar ao Pai, glorificar ao Pai com as suas ações e atitudes, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Agora vamos ver a segunda subdivisão, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, João 1, não vou repetir de novo, já lemos esse versículo 500 vezes aqui nessas últimas lições. Preferiu privar de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus. Enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Isso esvaziou-se voluntariamente, grego kenosis, assumindo a natureza humana na forma de servo. Aí ele cita Filipenses 2,7 e cita Hebreus 4,15, que é o texto que ele sofreu, ele é um sumo sacerdote, sofreu tudo como nós, foi tentado como nós fomos tentados, mas sem pecado. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Nós vamos ler João 17,5, que foi um dos textos quase basilares também da lição passada. João 17,5, mostrando a questão do verbo, que estudamos na semana passada. E agora glorifico a tua Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, alguns pegam esse texto aqui, de esvaziou-se a si mesmo, para dizer que quando ele veio a essa terra, ele era somente um homem. Ele deixou de ser Deus. Não. Deus não deixa de ser Deus em momento nenhum. Porque senão ele não é Deus. Esse é um dos argumentos que podemos dizer. Mas é lógico, meu amado irmão, que existem os argumentos. Já vimos a questão da Trindade, vimos lá no batismo de Jesus, na lição 1, vimos a transfiguração. Então veja bem, meu amado irmão, o que ele fez? Ele estava lá, junto ao Pai. A Trindade estava lá no céu. O que acontece? Agora ele tem que vir a esta terra, assumir uma forma humana. Isso é se esvaziar. Isso é tomar a forma de servo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou até a morte de cruz. E como ele diz aqui, a palavra, deixa eu só ver aqui, kenosis no grego, esvaziou-se voluntariamente. Porque alguns também querem tomar alguns textos. Jesus estava aqui na terra e falou, obedece ao Pai, faça a vontade do Pai, e tal. Então Jesus, o Pai é maior que o Filho. E aí chegam até a usar, não, que aqui na terra também o Pai é superior ao Filho. Meu amado irmão, nada disso. Diante de Deus, não estou falando do homem, todos somos iguais. E o Pai e o Filho são da mesma essência. A lição começa dizendo o seguinte, olha só, até para que não haja problema. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Não teve princípio nem fim. Em Apocalipse ele disse, o que é, o que era e o que há de vir. Perfeito? Lá na eternidade, a gente sempre fala. A gente fala de início, de princípio, de começo, porque nós estamos limitados a um tempo. Nós estamos limitados a um tempo. Então, só para que eu entenda o que eu estou dizendo. Nós vivemos, principalmente aqui nós ocidentais, hoje no ano 2026 depois de Cristo, os anos têm 365 dias, de 4 anos tem um ano bissexto com 366 dias, os meses no nosso calendário
tem 31, 30 e 28 dias, e no ano bissexto 29, que é o mês de fevereiro. É assim, o dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, tudo isso é tempo. Deus não está limitado a isto. Então, na eternidade, estava lá o Pai e o Filho. Agora, porque voltamos a dizer, a lição passada diz isso claramente, já estamos dizendo desde a primeira lição, Jesus não se tornou Filho de Deus quando ele estava lá como embrião, não vou nem quando ele nasceu, quando ele estava lá como embrião, no ventre de Maria. Porque já falamos isso na lição 1, na lição. Jesus, quando ele nasceu em Belém, é que ele se tornou, porque a gente não acredita nisso, que o Hélio nasceu. Aí o Hélio nasceu dia 2 de maio de 1964, mas o Hélio passou 9 meses no ventre de Nilza, e ali eles eram uma vida. Porque quando Maria vai visitar Isabel, e João Batista se mexe lá no ventre, ela é cheia do Espírito Santo, ela diz: onde me vem visitar a mãe do meu Salvador? E Jesus era ainda um feto dentro de Maria. Então, do seu começo ali. Começo humano, porque ele tinha que ser homem. Mas ele deixou de ser Deus? Não. Ele dedica assim: preferiu privar-se de seu direito, não da sua divindade. Não da sua divindade. Então, Jesus chegou aqui, pastor, por exemplo, um exemplo de que Jesus não usou seus direitos aqui na terra. Quando chegou lá no Getsemane, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Malco, o servo do sumo sacerdote, perdão. E Jesus foi lá e curou. Aí ele disse para Pedro: eu poderia pedir 12 legiões de anjos. Mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele tinha que morrer na cruz. A obra dele era morrer na cruz. Então, ele abriu mão, porque ele poderia chegar. Ele, na hora da oração de Jesus, sempre disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está falando isso humanamente falando. Porque, como eu já citei, em João capítulo 10, ele diz: eu vim por dar a minha vida, eu estou voluntariamente, eu estou dando a minha vida. Ele se esvaziou voluntariamente para morrer na cruz. Não obrigado, não constrangido, não imposto, mas ele veio voluntariamente aqui para fazer a obra da redenção, que a gente já vai estudar no ponto 2, mas já estamos falando aqui neste ponto. Como, mais uma vez, veja bem, isso não significa a perda da sua divindade. Ele cita João 17,5, nós lemos: glorifico agora que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele se esvaziou, e mesmo assim, João afirma, como vimos semana passada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora vamos ver, nós já estamos comentando, mas os tópicos vão passando e a gente acaba comentando, mesmo estando num tópico que ainda não falou sobre o assunto, mas já no anterior já se comenta. E vamos agora ver a terceira subdivisão, que é obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. É isso mesmo, pastor? 2 Coríntios 8, 9. Hoje de manhã eu estava estudando a lição, né? A gente sempre estuda antes, e eu fui marcando alguns textos aqui. Hoje eu marquei, não na Bíblia, deixando marcado, mas aqui na revista, e vou ler isso aqui para você. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que sua pobreza enriquecesses. Em obediência ao Pai em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio da sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa ao Pai.
A nossa salvação é resultado dessa obediência e não dos nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Tem uma hora que ele citou Romanos 12, 2, eu não li, e agora ele cita Romanos 12, 1. Eu vou ler o 1 e também vou ler o 2, que não li naquele momento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem o 2, que foi citado anteriormente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformaos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma reflexão, meu amado irmão. Pensamento. Isso é só para quem crê e acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade. Se o Filho de Deus se sacrificou para trazer salvação e vida eterna, e nós hoje somos salvos sem necessidade de sacrifício, porque alguém ainda está pensando erradamente no século 21, que você vai ser salvo porque você guarda o sábado, você vai ser salvo porque você obedece ao mandamento X ou ao mandamento Y, você vai ser salvo por alguns aí de algumas seitas, porque você não toma transfusão de sangue e outras pessoas tomam, e assim vai por diante. Tem algum no meio pentecostal que crê que só o batizado com o Espírito Santo que fala a língua que vai ser salvo. Então, você não vai ser salvo por nada disso. Onde pregava na igreja de Santa Marta sobre justificação, e expliquei claramente para eles, para a igreja. Eles sabem, eu expliquei mais uma vez, já pregamos várias vezes, que justificação não é dizer que você não cometeu o pecado. Justificação é, você cometeu o erro, você tinha que pagar por aquele erro, e alguém, voluntariamente, como estamos estudando aqui, resolveu pagar por você. E ele, pelo seu sacrifício, pela sua morte, no caso de Cristo aqui que nós estamos falando, ele então garantiu para todos aqueles que vão a ele, que aceitam o seu sacrifício, a sua morte na cruz, creem que ele é o Filho de Deus, possam ter também os seus pecados, ou ter os seus pecados justificados. Não é uma anulação de condenação. Julgar errado. O Hélio não fez nada. Não, o Hélio fez. O Hélio merecia a morte. Ele só não morreu porque alguém resolveu morrer no lugar dele. Então foi isso que Cristo fez voluntariamente por nós. Se ele se sacrificou por nós, por que eu não posso me sacrificar por ele? E aí não é sacrifício para a salvação. Porque nada que eu faça vai ganhar a salvação. Por que eu não posso fazer algo para glorificar o seu nome? Então, nada do que nós façamos, deixa claro aqui, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Lemos aqui, qual seja boa, agradável, perfeita a vontade do Senhor. Temos que conhecer esta vontade. E como é que eu conheço essa vontade, pastor? Bem, meu amado irmão, eu só conheço uma maneira. Quando eu digo uma maneira, vamos dizer assim, já estudou a lição passada, um combo. O crente tem que ler Bíblia, o crente tem que orar, o crente tem que jejuar, e o crente tem que ser assíduo frequentador da igreja. Porque eu vou para a igreja para exaltar o nome do Senhor. Mas Deus fala através dos seus servos, ele usa os seus servos. Eu não estou falando aqui de dom de profecia, língua estranha, interpretação de língua, não estou falando disso. Deus pode até usar desta forma. Louvado seja o nome do Senhor, somos pentecostais e cremos nisso. Mas quando o irmão está ali dirigindo o culto, e lá na casa dele, quando ele vai pegar lá a sua Bíblia, vai pegar a sua harpa cristã, e vai orar a Deus, e Deus vai falar com ele, e vamos dizer assim, vamos abrir aqui, vamos dar um exemplo. Aí o irmão resolve ler o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, etc. Deus está falando com você através deste texto. Ele resolve cantar um hino X da harpa. Deus está falando com você. Ele resolve cantar um hino avulso. Enfim, o irmão vai lá e recebe a oportunidade de dar um testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Deus está falando com você. Então, temos que fazer o máximo, o melhor que nós podemos para Deus. Ele, voluntariamente, como estamos aprendendo neste texto,
ele se humilhou, ele se esvaziou, não porque era algo para ele, não era para ele, era para mim e para você. Era pelo amor, como já falamos várias vezes aqui. Ele nos amou primeiro, não fomos nós que amamos ele primeiro. Vamos agora, meu amado irmão, para a obra redentora, segunda divisão. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, levando o sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo seu povo, e pelo do povo, como está em Levítico 16, 11 a 15. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para mover o pecado. Aí ele cita Hebreus 9, 25. Como sacerdote, talvez eu acho que aqui é texto, como sangue de bois, ovelha, não pode fazer esta obra. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Hebreus 8, 1 a 2. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. E aí nós vamos ler, está vários textos de Hebreus aqui, mas eu vou ler apenas o 9 e 12, que eu destaquei aqui como talvez o mais importante, mas o irmão em casa pode ler os outros textos aqui citados, que também serão importantes para o seu entendimento. Nem por sangue de bode, esse aqui que fala de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Louvado seja o nosso Senhor. Eu vou ler o 25 aqui, porque está no capítulo 9 também, que foi citado anteriormente. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, como ele falou. E por ser imperfeito, o sacerdote levítico foi substituído por um superior, o sacerdote de Cristo. Então, a obra redentora, a eficácia do sacerdócio levítico. Deus, vamos voltar nisso, né? Adão e Eva pecou, agora Deus fez a promessa, tudo foi preparado. Quando Deus chama Abraão e faz dele um povo, a intenção era que desse povo viesse o Messias. Esse povo tinha que ser separado, não podia entrar na idolatria, embora muitas vezes ele tenha entrado no curso da história, foi punido por causa disso. Veio então Moisés e Deus deu a lei para ele, para que aquele povo cumprisse. A lei apontava para Cristo. Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, fala que viria um profeta maior, a qual eles deveriam ouvir. E essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus. Então, apontava. O sacrifício apontava para Cristo. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, que é um dia por ano, né, no chamado Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje, talvez seja a data mais importante do calendário judaico, é dia do perdão. Hoje não tem mais templo, não tem mais sumo sacerdote, mas eles comemoram, fazem jejum nesse dia. Então ele entrava ali e oferecia sacrifício por ele e por todo o povo. Mas era um sangue alheio, ok? Aquele animal que morria tinha que ser perfeito, não poderia estar manquejando, não poderia ter nenhum defeito. O que mostra, olha isso para Cristo? Cristo foi o sumo sacerdote perfeito, porque ele ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu um sangue de um animal. O sangue do animal purificava naquele momento, mas depois não purificava mais. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, como diz lá 1 João capítulo 1. Ele era o Cordeiro perfeito. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele era perfeito? Porque, como já lemos em Hebreus, acho que é 4,15, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele veio aqui, por que ele tinha que ser homem? Porque ele tinha que sofrer como nós sofremos e vencer, ser tentado como nós somos tentados, e vencer o pecado para poder morrer na cruz do Calvário. Tudo isso faz parte do seu esvaziamento. Então ele, o sumo sacerdote levítico, foi ineficaz. Ele teve a sua eficiência até a vinda de Cristo, mas quando Cristo veio, foi substituído. Isso é muito claro na carta aos Hebreus. Por que temos um Novo Testamento? Porque, por uma morte, acabou o Antigo Testamento. Quando eu digo acabou, é que a gente vai desprezar.
Mas o sacrifício, o rito, sacerdócio, festas, isso não é para aquele que é remido lavado no sangue cordeiro. Por isso eu não preciso guardar o sábado, porque Jesus já cumpriu por mim. Eu não preciso entrar em lei dietética, eu não posso comer essa carne, não posso comer aquilo, porque Jesus já fez essa obra por mim. Agora eu tenho que estar sob a lei de Cristo, obedecendo aos seus mandamentos. Vamos aqui para a segunda subdivisão do ponto 2. O sacrifício único e suficiente. Às vezes que a gente já vai entrando, às vezes, na parte seguinte, né? Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez, grego, hapax, indica que não há necessidade de repetição e que ele fez é perfeito e eterno. Então vamos ler Hebreus 10:10. Sempre falamos que isso aqui é um estudo bíblico. Gostaria de ter tempo de ler aqui todos os versículos aqui e até comentá-los, mas não dá tempo, né? Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Cristo feito uma vez. A salvação não é por causa dos métodos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. É assim, pastor? Vamos lá. Eu acho que eu já sei qual é o texto aqui, mas eu vou ler. João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o cálice, disse, está consumado, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da lição. Nós acabamos antecipando um pouco no ponto anterior, mas vamos repetir o comentário aqui. O autor da Casa Hebreus nos diz, assim também Cristo ofereceu uma vez. E esse grego rapax quer dizer o quê? Não há necessidade de repetição. Mas no Antigo Testamento havia necessidade de repetição. Tanto do sacrifício que as pessoas faziam pelo seu pecado, porque quando o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, ele fazia por si e pela nação em si. Mas o homem pecava, está lá em Levítico, está na lei de Moisés, tinha que matar um cordeiro, matar purificações, e tudo isso o homem tinha que oferecer sacrifício a Deus. Mas isso era contínuo, porque o sangue dos animais, o sangue do touro, né, lá como ele diz, lá na carta Hebreu, não pode purificar o homem. Foi algo transitório e passageiro até a vinda do que é perfeito. Então hoje o perfeito já veio, que é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Eu não preciso de mais nada. É o que ele vem dizer no final da lição. Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Eu não posso estar pensando que eu serei salvo porque eu pertenço à denominação A ou B ou C. Porque eu faço ou deixo de fazer isto ou aquilo outro. Porque senão eu anulo a graça. Eu anulo a graça. Eu não posso dizer que eu sou salvo porque eu só vou ser salvo se eu aceitar que fulano ou fulano de tal é o espírito da profecia do Apocalipse. Como alguma denominação aí quer que as pessoas creiam que a profetisa desta denominação seja aceita desta forma. Senão a pessoa não pode batizar, consequentemente não pode ser salvo. Não sou salvo por nenhum mérito meu, mérito da minha denominação, do protestantismo, da reforma. Não, meu amado irmão. Eu sou salvo por méritos totais e absolutos de Cristo. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote suficiente, ele é o sacrifício suficiente, eu não preciso de mais nada. A única coisa que eu preciso, isso tem que ser dito claramente, porque a Bíblia diz, sendo salvo e remido, lavado no sangue do Cordeiro, perseverar. Porque a Bíblia diz, em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não acreditamos que pessoas estejam marcadas para a salvação e já estejam garantidas e aí nunca vão perder a sua salvação. Cremos, a nossa linha doutrinária arminiana wesleyana entende que o homem pode sim perder a sua salvação e não é por causa de uma linha teológica criada pelo homem, é pelo contexto de textos bíblicos que assim
falam, existem vários deles, aquele que estiver de pé é hora que não caia, e assim vai por diante, tantos outros. É claro isso. Então, suficiente. Não há outro meio de salvação. Eu vou ler só esse último versículo aqui, que a gente tem que passar para outro ponto, porque ele diz claramente isso. Acho que é o apóstolo São Pedro que diz isso aqui lá, diante das pessoas lá de que ele estava sendo julgado. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vou tomar um pouquinho de água aqui, que está calor. A substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Então vamos ler Romanos 3, 26. Existe uma justiça divina, né? Então vamos ver aqui. Ele estava até quase aberto aqui, estava no 3, mas na outra folha. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, para sacrifício de si mesmo. Assim, a adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Então vamos ver aqui 2 Coríntios 5, 15. Diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, pastor, vicário, lugar do outro, a morte vicária, isso é muito falado na igreja, pregado, mas veja que não é grego nem hebraico, é latim. Substituição. Por isso é a justificação. Nós já falamos lá no início, até que eu falei que eu preguei na congregação de Santa Marta na ceia. Eu deveria morrer, e aqui ele diz claramente, deixa eu ver aqui que ponto que ele falou. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Eu pequei. Não é que Deus falou assim, não, deixa para lá, vamos seguir em frente. Não. O pecado não foi ignorado. O pecado foi pago, o preço dele. Só que não foi pago por mim. Foi pago por Cristo. Ele morreu por mim. Pastor, aí alguns confundem isso e acabam, então, entendendo que todo o que eu faço, todo o pecado que eu cometo, Cristo já pagou o preço, então está tudo certinho entre ele, não tem problema. E alguns até chegam ao extremo de achar que a pessoa, hoje, o cristão, Remi lavando seu cordeiro, vive cometendo erro. E aí eu não vou tipificar pecado, dizendo que é pecado maior, pecado menor. Não. Pecado. Pecado pode ser adultério ou pecado pode ser fofoca. Não importa. Se alguém tem vícios sexuais, é pecado. Se alguém tem vício de ficar falando mal da vida dos outros, é pecado também. Então, não importa, pecado. Se eu vivo em pecado, e a Bíblia diz claramente lá em 1 João, filhinhos, tenham dito isso para que não pequeis, mas se pecar, tenha advogado. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas como funciona assim, pastor? Eu estou nesse corpo, eu continuo pecando. Sim, meu amado irmão. Primeiro, você não deve viver em pecado. O que é viver em pecado? É você continuamente fazer algo que está contrário à lei de Cristo, a palavra de Deus. Você sabe que adulterar é pecado, fornicação é pecado, você vive em fornicação, está em fornicação, continua em fornicação, não larga a fornicação, pecado. Eu vou entrar para o outro lado, para as pessoas não falar que os pentecostais só falam de pecado sexual. Você fofoca, fala mal da vida dos outros, continua falando, não para de fazer isso, também é pecado. Agora, eu estou vendo uma vida de santidade. Deus tem me dado graça para que eu viva ali de acordo com a sua vontade. Eventualmente eu pequei, filho. Se pecares, eventualmente pequei. Como serei perdoado? Eu até falei isso na ceia também,
que era ceia, e falei, eu tenho que pedir perdão a Deus com sinceridade. Não, eu até dei um exemplo lá de um irmão que tem filho, né, não vou citar o nome aqui, disse, olha só, de repente você chega para a sua filha e diz, fulana, se você fizer isso aqui, você não vai comer o doce. Aí ela quer comer o doce. Ela vai e pede perdão para o pai, pai, perdoa porque eu fiz isso aqui e tal, deixa eu comer o doce. Mas de repente ela só está preocupada com o doce e não está preocupada de não cometer mais aquele erro. Não é este caminho. Quando eu peco, e o Espírito Santo que habita em mim mostra que eu pequei, eu tenho que, com arrependimento, pedir perdão ao Pai. Porque se eu pedir perdão ao Pai só porque eu quero ali, dá tudo nu e patente aos olhos de Deus. Então Ele sabe a intenção do meu coração. Então, a gente tem que ter esse cuidado nessa questão aqui. Substituição vicária. Ele morreu por nós, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Vamos aqui para o ponto 3, exaltação gloriosa do Filho. Então vamos ver, ele se humilhou, ele cumpriu a obra da redenção, e agora vamos ver a parte final, que é a exaltação gloriosa do Filho. Recebido a destra do Pai, após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou, o grego ipsosen, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Já lemos aqui João 17, 5, aquele cito 4. Cristo não apenas voltou para o céu e assentou-se no trono. Apocalipse 3, 21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Vamos lá para o Apocalipse 19, versículo 16. 19, 16. Vamos lá. (19, 16) diz: e na veste da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, mais uma vez, meu amado irmão, falando sobre a Trindade. Alguns contrários até, está vendo? Ele é menor que o Pai, porque ele veio aqui, depois ele foi recebido lá, ele voltou, voltando a 17,5. Glorifica com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele se esvaziou e agora ele volta. O Salmo 24 diz, levantai, é o finalzinho dele, levantai-vos ao posto da cabeça, levantai-vos ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, depois repete de novo. Isso os comentaristas todos entendem que é Cristo voltando ao céu após a sua ressurreição. Então, ele foi recebido lá, levantai-vos ao portais eternos, para que receba o Rei da Glória. Veja que lá no Apocalipse está Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, recebido a destra do Pai. Ele chega aqui, denota elevação acima de toda medida. Ele não só venceu a morte, mas ele voltou para ocupar esse lugar de honra à destra do Pai. Estevão teve essa visão. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, ali estava ele de volta. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele foi recebido de volta na glória. Ele é o Deus eterno, como João disse lá, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É isso que nós estamos estudando e essa é a última lição sobre o Filho. Depois vamos entrar no Espírito Santo, a partir da próxima lição, nosso assunto é o Espírito Santo, e vamos aprender muitas coisas também. Então, vamos aqui para o ponto 2, porque um assunto vai repetindo o outro e a gente acaba falando, e vamos lá.
Nome acima de todo nome. Nós estamos seguindo Filipenses capítulo 2. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Vamos ler aqui 1 Pedro 3, 22. Vamos lá, 1 Pedro 3, 22. Mais uma folhazinha. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, vendo-se de sujeito os anjos, autoridades e as potências. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Está lá na grande comissão, Marcos 16, 17. Eu vou até ler. Pastor, por que não fala o texto de cabeça? Não, eu gosto de ler aqui para não faltar nenhuma palavra, né? Dentro, logicamente, da tradução que nós utilizamos, que é Almeida Revista e Corrigida, se não me engano, fiel. Vamos lá, Marcos 16, só um minutinho, 17, vamos começar por esse último aqui. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa motiva não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você viu aqui, estará sob o nome de apóstolo, pai apóstolo, não sei mais o que, missionário, não. Esses sinais seguirão os que crerem. Recentemente eu preguei na igreja, nas congregações, sobre Filipe. Filipe era um diácono, foi pregar em Samaria e ali operou muitos milagres. Toda aquela cidade aceitou a Cristo como Salvador. Depois o Espírito mandou ele para o lugar que estava deserto, ele prega para o eunuco da rainha de Candace, ele se converte, ele batiza ele, o Espírito o arrebata e aquele homem vai jubiloso e começa uma igreja na África. Então, ele era um diácono, ele não era apóstolo, não era um líder, não era um pastor, não, ele era um diácono. Eu não estou diminuindo aqui os diáconos, nem diminuindo o irmão em Cristo, não, pelo contrário, somos todos iguais diante de Deus. Então, começa por aí. Mas, meu amado irmão, nunca eu posso esquecer que tudo que eu fizer, porque tem lá, eu vou citar um texto para a glória, né? Está em 1 Coríntios 10, acho que 32. Quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E aqui em nome. Tudo que eu tenho que fazer é em nome de Cristo. Eu louvo para glorificar o nome de Cristo. Os milagres inclusive até é importante aqui, eu vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes na igreja. Pela misericórdia de Deus, eu acho até que Deus ouve a oração da pessoa que ora dessa maneira, mas o certo, no final da sua oração, você ora ao Pai em nome de Jesus, porque essa é a fórmula bíblica. Tem gente que hoje ora quando termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não mando uma carta para o Hélio em nome do Hélio. Um e-mail para o Hélio em nome do Hélio. Um WhatsApp do Hélio em nome do Hélio. Não, fica um negócio estranho. Qualquer outro meio de comunicação que haja hoje aí que você possa conhecer. Eu mando para alguém em meu nome. Eu oro para o Pai em nome de Jesus. É nesse nome que ele deu autoridade para a gente fazer. O Pai exaltou com o nome acima de todo nome. Ele chega a dizer aqui, nome sobreexcelente, autoridade. Não tem autoridade. E eu estou temendo o presidente americano. Quem é o presidente americano? Não estou criticando o Trump e nem qualquer outro anterior a ele. O Xi Jinping lá da China. Deixa ele lá. Discorda da maneira como ele controla a China, persegue a igreja, mas pode ser a autoridade mais importante do mundo, tem o maior exército do mundo, tem o maior poder bélico do mundo, porque o nome de Jesus é maior do que ele. Porque uma palavra de Jesus termina tudo, acaba tudo. Uma palavra dele apenas. Eu já volto a dizer o que ele disse para Pedro. Poderia mandar descer 12 legiões de anjos, ele me livraria aqui.
Lembrando, meu amado irmão, sempre que eu falo dessas 12 legiões de anjos, uma legião de soldados romanos, 6 a 7 mil soldados. Vamos colocar 6. 6 vezes 12 dá 72 mil anjos. Um anjo no Antigo Testamento matou 185 mil assim. 12 legiões de anjos destruía Israel inteiro. Mas o Senhor veio para salvar. Ele não veio para destruir. Quem veio para matar, roubar, destruir é o diabo. É Satanás. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então ele tem um nome, sobre todo nome. É na autoridade desse nome que nós temos que viver. Inclusive, como ele diz aqui no final, curar, libertar, pregar, vencer. Ah, pastor, se eu boto a mão na cabeça de alguém, alguém fica curado. Foi Jesus que curou. Eu sempre digo isso na igreja. Eu boto a mão na cabeça de alguém e alguém, ou bota a mão, não bota, enfim, eu oro, e alguém, o demônio sai dessa pessoa. Foi Jesus que expulsou o demônio. Todo mal é vencido, todas as trevas são vencidas no nome dele. E para terminar essa lição, e até o assunto aqui, entre aspas, sobre Jesus, depois nós vamos continuar estudando a lição, vamos falar sobre a segunda pessoa da Trindade de novo, mas essas 3 lições específicas, vamos aqui para a terceira subdivisão. Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, como está em Romanos 10, 9 a 10, e compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que reconhecerão em juízo. Aí eu vou ler aqui, eu não vou ler nem o Filipenses, que já está na nossa, agora Romanos 14, 11. 14, 11. O que diz 14, 11? Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. E como dizem em 2,11, né, que está aqui na nossa leitura, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Hebreus 9, 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo, como está em Mateus 24, 30. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Como nós somos da linha pré-milenista e pré-tribulacionista. Nós cremos que o mundo vai piorar, piorar, piorar. Cristo vem e arrebata a sua igreja. Subimos, vamos passar pelo tribunal de Cristo, que é as obras, e vamos ficar nas bodas do Cordeiro durante 7 anos, enquanto nessa terra haverá uma grande tribulação que durará 7 anos. Ao final dessa grande tribulação, que será dominada pelo diabo, o dragão representando o diabo, o falso profeta, o falso Espírito Santo, e o anticristo, o falso Cristo. Haverá a batalha do Armagedon, onde Cristo voltará com a sua igreja e seus anjos, lutará contra essa tríade satânica e derrotará. Cristo então reinará sobre Israel, verão aqueles que traspassaram, enfim, mas esse é mais para o final, na verdade, né? Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Então, Cristo reina agora com a sua igreja. A primeira parte da primeira ressurreição é da tribulação, e os que morreram, não recebendo a marca da besta, ressuscitarão também após a grande tribulação, e todos os salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, reinarão com Cristo durante o milênio. Ao final do milênio, Satanás será solto, porque o anticristo, falso profeta, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno definitivo, e o dragão, Satanás, será lançado no abismo e ficará preso durante 1000 anos. Será solto ainda, regimentará algumas nações que estarão aqui vivendo no milênio, e o Senhor o destruirá ou o derrotará pelo sopro da sua boca. Então virá o tribunal do trono branco. Então todos o verão. No trono branco não será julgado os salvos, será julgado os ímpios. E haverá eternidade. Nova Jerusalém, eternidade, vida eterna para os salvos e morte eterna para os perdidos. Não acreditamos que o lago de fogo e enxofre seja aniquilamento, mas seja sofrimento eterno. Então, ele voltará triunfalmente. É lógico, há outras correntes, pós-milenistas, amilenistas, que Cristo voltará apenas uma vez e aí rebarata a sua igreja, o julgamento. Não vamos discutir isso, são linhas teológicas, mas que ele voltará, essa é a parte importante. E todos vão confessar, ou voluntariamente, os gemidos lavados no Sangue do Cordeiro, ou aqueles que não aceitaram a Cristo, mas vão ter que entender que Ele é o Senhor. Serão julgados por Ele.
mas não se confessarão para a salvação. Na verdade, podemos até de certa forma falar, confessarão para a sua própria condenação, porque confessarão que ele é Senhor, mas não o aceitaram como Senhor, não fizeram a sua vontade quando tiveram oportunidade, porque isso nós temos que fazer em vida. Enquanto estivermos aqui nesta terra, Deus nos permitir, temos que aceitar Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. E no final ele virá para arrebatar a sua igreja e para reinar com ela para a glória de Deus Pai. Vamos para a conclusão. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. E vamos como servo daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Então, aqui é uma conclusão, um resumo daquilo que nós estudamos. Então, vamos ver cada frase que eu acho importante aqui. Qual a obra do Filho? Primeiro, ela é completa, suficiente e gloriosa. Não precisa de mais nada. É completa. Não precisamos acrescentar nada à obra de Cristo. É suficiente, não precisamos nada fora dela. E ela é gloriosa, porque ele saiu da humilhação até a exaltação, passando pelo seu sacrifício vicário, que já estamos lá em lugar de outrem, para redimir, porque ele quis, voluntariamente, ele veio para fazer isso. E por final ele vai governar eternamente. Nós, como cristãos, o que temos que fazer? Como ele diz aqui, viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. Como diz o hino 300 da Ave, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. E aí ele faz um apelo, vivamos como servo daquele que nos serviu. Então, Jesus disse, quando eu estava aqui na terra, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele veio aqui, deu a sua vida, eu já falei isso no meio da lição, e volto a repetir agora. Se ele se sacrificou de tal forma por nós, por que nós não podemos nos sacrificar por ele? E não é, mais uma vez dizendo, não é sacrificar para salvação. Pastor, eu vou deixar de beber, aí eu vou ser salvo. Não, você não vai deixar de beber para ser salvo. Você vai deixar de beber porque faz mal para você e você quer glorificar o nome do Senhor. Mas você vai ser salvo porque quando você bebia, você estava lá drogado ou qualquer outra coisa, em prostituição, o Senhor morreu na cruz do Calvário para trazer a salvação. Quando você aceitou Ele te deu a chance, a oportunidade, pela graça, de você santificar a sua vida, e agora você quer viver para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para o nome dEle. Aleluia? Então ele pede assim, ele nos serviu em vida e nos salvou com o seu sangue. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, o Deus e Espírito Santo, como falamos, começando a estudar 3 lições sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.